Boa noite a todos. Nós não temos a pretensão de diagnosticar nada, nem de taxar cada figura de João de Deus, nesta ou naquela faixa, não faz parte, não é atribuição nossa, não faz parte das atribuições do Espiritismo, isso realmente não importa, até porque existe o livre-arbítrio e cada um caminha conforme o seu impulso, né? A sua visão, a sua determinação, o seu conhecimento. Mas, assim, algumas questões, naturalmente, porque mexem com a temática, ou com uma das temáticas que se aproximam do Espiritismo, chamam mais atenção. Né? Esse caso, efetivamente, chamou bastante atenção em virtude do trabalho que estava sendo desenvolvido já durante algumas décadas, né? Relacionado praticamente em torno, né, da figura do médium, da sua atuação, do processo de cura, do processo de cirurgias psíquicas e esses outros aspectos. Então isso acaba, de uma certa forma, quase que automaticamente influenciando a opinião pública e naturalmente dentro do próprio meio espírita, né? Porque ainda, graças a uma certa confusão, vamos dizer assim, uma falta de um balizamento mais preciso, né, das fronteiras entre o espiritismo e o espiritualismo em geral, envolvendo as manifestações mediúnicas. E em função disso que a gente vai trazer, na verdade, pequenas notas, pequenos comentários, né, imaginando ou querendo que cada um tire posteriormente as suas conclusões. Em primeiro lugar, nós queríamos destacar que a questão da mediunidade de cura, e o termo que eu vou utilizar é o termo da codificação, né, foi abordada de uma forma bastante intensa pelo mestre Violês, pelo Allan Kardec, naturalmente dos bons espíritos, né, destacando ser uma das faculdades mais complexas de ser administrada. Por quê? Qualquer outro tipo de manifestação mediúnica, e eu não falei de espiritismo aqui agora, qualquer outro tipo de manifestação mediúnica tende a nos causar um impacto, maior ou menor, conforme a profundidade do fenômeno. Então, a levitação de um objeto, o deslocamento de um objeto, a aparição de um espírito, né, nos seus graus diversos, causa em todos nós um determinado impacto. Nós ficamos boquiabertos, ficamos surpresos, né? E de uma certa forma, podemos, em determinado momento, inclusive, endeusar o médium, né? Atribuindo-lhe potencialidades muito além do esperado, mas é algo que tende a arrefecer, é algo que passa. Passa porque outros fenômenos virão, outros médios virão, e não mexe com a nossa individualidade, propriamente dita. Ver um fenômeno de efeitos físicos, ver uma manifestação dessa natureza que eu comentava, não mexe com a minha vida, apenas com a minha curiosidade. Ocorre que todas as faculdades levadas ou conduzidas para a área da cura, do restabelecimento da saúde, para as chamadas cirurgias psíquicas, é algo que literalmente nos atinge. Por quê? Porque nós falamos de vida, nós falamos de sobrevida, nós falamos em libertação em tese de doenças. E quem não precisa disso? Quem não busca isso? Para si ou para alguém próximo? É algo que efetivamente transforma a nossa vida, afeta diretamente a minha vida. Sem saúde, sem a extração de determinado tumor, sem o processo de tratamento para uma doença insidiosa, não há porquê, numa primeira análise, né, nós temos uma preocupação maior na existência, em adquirir, comprar, ser. Eu quero viver. Por isso que tudo que toca com relação à cura, à saúde, chama muita atenção. E por chamar muita atenção, fragiliza todas as pessoas envolvidas no processo, principalmente os pacientes, e tende a levar o veículo, no caso o médium, a um grau muito elevado dentro daquilo que nós atribuímos à prática, ao exercício da mediunidade. Porque ele estará, em tese, restituindo a minha vida, a minha saúde ou de alguém muito próximo.
O que acontece? Allan Kardec, os bons espíritos nos explicitam que um dos maiores escolhos, um dos maiores problemas da mediunidade é exatamente o orgulho. O orgulho que é gerado no médium, em virtude daquilo que ele intermedia, levando-o muitas vezes a perder-se, vamos dizer assim, daquele objetivo inicialmente traçado, das suas aspirações iniciais. Por quê? Porque é fácil, porque nós temos ainda uma grave dificuldade de, vamos dizer assim, ponderar aquilo que veio através de nós, buscando uma finalidade absolutamente nobre, daquilo que é poder nosso, ainda que o fosse. Nós sabemos que dentro do Espiritismo, aí na análise do Espiritismo e da mediunidade, existem as faculdades anímicas, que são as energias do próprio ser, independente da atuação espiritual, e existem as atividades mediúnicas, aquela que existe um intermediário para a execução dos desígnios dos espíritos. Então, isso tudo, esses termos todos, esse prefácio que eu apresento, é mais no sentido de nos situarmos na complexidade e na sensibilidade da matéria. Todos nós já devemos ter ouvido, no mínimo, falar de José Arigó, o médium que praticamente chamou a atenção do mundo inteiro na década de 60 até a década de 70 pelas cirurgias psíquicas, e pelas cirurgias psíquicas não só psíquicas, pelas cirurgias que ele empreendia diretamente, inclusive ficou conhecido como o cirurgião da faca enferrujada, que usava instrumentos não esterilizados, tesouras simples e facas de cozinha. Arigó ficou conhecido pela sua mediunidade extraordinária e pelas longas e longas filas que se formavam em Congonhas do Campo, onde ele atendia. Arigó nunca foi espírita. Era autodeclarado católico, mas entendia e aceitava a sua mediunidade, o seu poder, entre aspas, no sentido de favorecer as pessoas. E ele assim o fez. Praticamente o maior expoente da chamada mediunidade curadora que nós já conhecemos. E Divaldo Franco, Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira, os grandes expoentes do espiritismo brasileiro, todos sempre endossaram a seriedade com que José Arigó conduziu a sua mediunidade até o acontecimento, um acidente fatal que ele vitimou em uma estrada, um acidente automobilístico. Mas Arigó não era espírita. Ponto 2, Arigó não exercia nenhum tipo de comércio, não cobrava absolutamente nada, praticamente não tinha relação com as pessoas que o visitavam, que o procuravam. Fazia por amor, por caridade, intermediando, dentre outras entidades, o espírito Fritz, que ficou praticamente mundialmente conhecido. Pois bem, queremos chegar agora no primeiro conceito importante para nós. Mediunidade. Mediunidade, todos sabemos, é uma faculdade neutra. Não é uma faculdade ou privilégio do espiritismo. Médiuns existem em todas as nações, existiram em todas as épocas, em todas as religiões, e mesmo entre aqueles que nenhuma religião professam, ou inclusive que são absolutamente ateus, agnósticos. A mediunidade é uma faculdade neutra. Por que nós trazemos esse conceito inicial que é fundamental? Porque associa-se erroneamente todo médium ao espiritismo, toda praticamente única à doutrina espírita. Isso está completamente equivocado. Tanto é que Allan Kardec codifica a doutrina baseado na atuação de médiuns que naturalmente antecediam o seu pensamento, Não existia espiritismo. Ou seja, nós sabemos que sempre existiu e permanece e continuará existindo, independente da moral, que é a segunda grande característica. Como assim? Nós sabemos também que, independente da moral, a faculdade mediúnica pode manifestar-se. Hitler foi
qualquer médium. Rasputin, um monge santo, foi um médium notável. Grandes tiranos do passado, das épocas intermediárias e do presente, são médiums, porque é uma faculdade neutra, amoral. Os fenômenos se produzem naturalmente, independente da moral. Claro que o controle, né, vamos dizer assim, os espíritos que se aproximam, os espíritos que orientam o trabalho realizado, será sempre proporcional ao grau, aí sim, ao grau de moral daquele intermediário. Mas a mediunidade é uma faculdade neutra. Então, pode manifestar-se em qualquer pessoa, independente de qualquer conexão com o espiritismo. O segundo conceito que nós consideramos bastante importante é as chamadas características das atividades espíritas, né? Avançando um pouquinho na nossa formatação da ideia. O que caracteriza o espiritismo dentro da sua atuação? Ou seja, em uma casa espírita, que é o polo de atuação, né? É o centro de convergência da atuação dos espíritos. O que caracteriza? Caracteriza simbolismo, caracteriza imagens, algum tipo de culto, algum tipo de veste especial, algum tipo de ritual? Nada. O espiritismo não possui absolutamente nada disso. Então, quando nós vemos sociedades que utilizam vestes especiais, algum tipo de ritualística, imagens, né, espalhadas, e que principalmente estabeleçam alguma forma de cobrança pelos serviços, e vejam, cobrança não significa entrada, cobrança não significa bilhete de acesso. Eu posso franquear a minha instituição a qualquer pessoa que entre, sem cobrar R$1, mas posso oferecer uma rifa lá fora, ou na saída. Ou alguma coisa, mas compre um livro, mas compre isso, mas leve aquilo. É uma forma de cobrança pelos serviços. Então, o espiritismo caracteriza-se pela ausência total de ritualística e totalmente apartado de qualquer cobrança. Uma outra ideia que nós precisamos passar. Allan Kardec, quando refere-se à questão da mediunidade, explicita que a mediunidade, pelo menos em 99% das criaturas, é a chamada mediunidade provacional. Raríssimos são os missionários, aqueles que adquirem a faculdade porque possuem uma evolução espiritual superior, o que lhes sutiliza a mente e o perispírito, permitindo que ele capte naturalmente as vibrações espirituais, penetre em outros mundos com uma facilidade imensa, porque ele já está, entre aspas, mais uma vez, leve o suficiente, elevado o suficiente para transitar nessas faixas mais complexas e mais puras. Os outros, 99%, somos chamados médiuns de prova, que recebemos a faculdade mediúnica para, a partir do trabalho que empreendermos, possamos ou não resgatar dívidas do passado e avançar em direção ao futuro, naturalmente em função do bem que venhamos a realizar em relação a várias pessoas. Mas o que nós queríamos destacar dentro desse item especial é que os bons espíritos na codificação explicam que quando o médium utiliza os seus recursos, ele poderá ter a chamada perda ou suspensão da mediunidade. Por quê? Porque é uma faculdade de empréstimo. É uma hipersensibilização da alma e que depende, por consequência, do querer dos espíritos para que os fenômenos se processem. E esse querer necessita de autorização para que ocorra, porque nós não temos, como nós falávamos, essa faculdade espontânea, natural, de estabelecermos contato com a esfera espiritual através em virtude do próprio médium. Como a
faculdade que pode ter a perda ou suspensão, é natural que o médium que não esteja desenvolvendo-a de uma forma salutar, ou seja, esteja se utilizando dela para fins diversos, possa efetivamente ter interrompido a sua faculdade suspensa. Ou seja, um belo dia ele acordará não médium, não mais escutará, não mais terá a visão, não mais será acionado no plexo braquial para o processo da psicografia, não mais será um médium psicofônico. Ele poderá até tentar driblar isso através, de uma autoilusão, provocando um estado chamado de anímico muito intenso, que nada tem de mediúnico e que, por consequência, também causa uma grande estranheza no meio em que ele atua. Ou seja, então o médium poderá ter suspenso a faculdade, poderá ter interrompido o seu processo de comunicabilidade espiritual. E mais, o codificador diz que neste processo de mal utilização da faculdade mediúnica, seja em proveito próprio das mais diversas formas, ou qualquer outro meio qualquer outra forma de utilização que não seja voltada exclusivamente para as finalidades do espiritismo, pode ocorrer, e naturalmente ocorre, palavras de Allan Kardec na codificação, o afastamento dos espíritos superiores, dos benfeitores espirituais que lhe tutelam a atividade mediúnica. Vejam bem, dentro da classificação que os bons espíritos fazem, eles dizem que nós todos temos, dentre outros acompanhantes, além do chamado anjo da guarda, que é o espírito que nos acompanha desde o nascimento e segue até a sepultura e muitas vezes depois. Quando nós temos uma tarefa mediúnica, existe um espírito especificamente designado para nos dar a chamada assessoria, a proteção, a inspiração. Esse espírito, vendo que não é ouvido, afasta-se, codificação espírita, e outros tomam conta, porque o veículo e a mediunidade está ali, se não houve a suspensão ou a interrupção. Ou seja, a porta está aberta. Diz, não, mas não vou permanecer mais aqui. Eu vou me afasto, porque eu não posso ser conivente com um trabalho negativo. E outros invadem a casa e se assenhoram da instrumentalidade mediúnica. E isso também faz parte da codificação. Mas alguém poderia objetar, mas mesmo sem que ocorresse tudo isso, mas pessoas continuariam indo no centro tal, no lugar tal, e buscando beneficiar-se das energias do médium. Apesar de tudo isso, elas conseguiriam obter o benefício ou algum tipo de benefício? E a resposta é sim, poderiam. Por quê? Porque os benfeitores espirituais, ainda que dentro de situações extremamente complexas e desconexas com o espiritismo, em função das necessidades de muitos que acolhem à instituição com problemas reais, não aqueles que vão ficar de uma gripe, um resfriado, uma unha encravada, problemas sérios, podem sim utilizar-se das energias de um médium problemático. Por quê? Os outros não têm culpa. Podem utilizar-se da equipe espiritual e da equipe física que está assessorando aquela sociedade espírita, ainda que o médium principal, se assim pudéssemos chamar, esteja desvirtuado da sua conduta, ou da conduta que deveria empreender. Por quê? Porque o bem é o objetivo principal, não a punição com a cessação absoluta do socorro aos mais necessitados. Então, poderiam objetar algumas pessoas nesse sentido, mas e como? Então essas pessoas continuariam indo e recebendo? Sim, continuariam indo e recebendo, porque a equipe espiritual transcende muito o médium. Como uma casa espírita não vive apenas em função de fulano ou beltrano. Como a codificação espírita não estava assentada única e exclusivamente em Allan Kardec. Tanto é que os espíritos superiores lhe afiançam que, se falhares,
outro te substituirá, porque as obras não se assentam sobre uma pessoa, embora possam ter personagens principais. Baseado nesses aspectos, o que nós podemos concluir, embora não vamos concluir, né, sobre o chamado caso de Deus? O que nós temos? Nós temos uma instituição formatada há muitas décadas, atuando em benefício daquelas pessoas que lá acorrem para o restabelecimento da saúde. Ponto 1. Nós concluímos, por óbvio, né, que a mediunidade não é patrimônio exclusivo do Espiritismo, então pode manifestar-se sob qualquer bandeira, inclusive a mediunidade cura, inclusive cirurgias espirituais. E aqui não conhece o Templo Espírita Tupiara, no Rio de Janeiro. Não é uma sociedade espírita, é uma sociedade espiritualista, porque tem dentro do seu arcabouço, né, uma série de outras inclusões, que não é uma crítica, é apenas uma narração, né, que não pertencem a uma estrutura límpida, clara, transparente do Espiritismo. E ninguém está questionando os benefícios que ocorrem através das suas eventuais intervenções. Então, nós temos uma sociedade estabelecida que recebe pessoas. Temos um médium, pessoa neutra, que não se declara espírita, porque ele nunca se declarou espírita, pelo contrário, declarava-se católico, e não há nenhum problema, porque a mediunidade vimos que atinge e está presente em todos os meios. Então, cuja estrutura interna deste templo, por consequência, extrapola e muito a estrutura das sociedades espíritas normalmente constituídas. Em virtude de quê? Ritualismo, versos especiais, cânticos, uso de cristais, várias outras técnicas, o atendimento que é feito, ou era feito, em um trono praticamente, né, estabelecendo uma diferença, uma distância muito grande entre as pessoas, um certo igrejismo no sentido, né, do culto que se estabelece, vamos dizer assim, do respeito que se deveria, né, dirigir àquela pessoa que passaria, de uma certa forma, a representar algo muito superior, né? Então, todos esses aspectos levam para fora do Espiritismo. Nada até agora caracteriza o Espiritismo. A questão da queda de uma pessoa, a própria doutrina nos afiança que a mediunidade é uma faculdade que nos é conferida, como nós falávamos, para o resgate de acontecimentos passados e para o avanço através de novas situações. Mas os vícios que nós médiuns carregamos permanecem conosco, até que haja uma volta moral. Então nós seremos viciosos ou viciados ainda que médiuns. E cada um dentro da sua área mais sensível. Área financeira, área do sexo, área, vamos dizer assim, da promoção social. Cada um tem o seu calcanhar de Aquiles. O que nós vemos é algo absolutamente comum. Só que acaba tendo, como acabou tendo, vamos dizer assim, uma manifestação absolutamente fora do normal, em virtude da fortíssima frequência, né, daquele local, né, onde se realizavam esses trabalhos, né, e da repercussão, inclusive internacional, já que nós vemos que pessoas de outros países acorriam para ali. Como ocorria com Zé Arigó, né? Como acontecia já com Zé Arigó. Pessoas dos Estados Unidos, das Américas, enfim, todas vinham, recebiam um atendimento ou não, e voltavam maravilhadas. O que nós temos são os chamados percalços existenciais.
né? A falta de estrutura que nós podemos apresentar frente a uma pressão ou uma situação que nos escapa ao controle. Por isso, Allan Kardec e os bons espíritos são unânimes em afirmar que o médium, não importa o grau de sua faculdade, não importa qual ou quais as suas faculdades, precisa monitorar-se permanentemente. E não significa isso tornar-se um santo, porque o processo de santificação é algo extremamente longo e complexo. Mas é preciso atentar para os envolvimentos existenciais, o endeusamento de determinadas pessoas. Porque tem uma faculdade um pouco mais ampla, um pouco mais clara, um pouco mais inconsciente, um pouco mais... Não importa. Naturalmente, um bom serviço é elogiado, mas parou por aí. Mas não transformar a pessoa, as pessoas X e Y nos donos, no centro. É o centro de fulano, é o trabalho de cicrana, é o trabalho... Não existe trabalho de cicrana, de fulano, de cicrana. O trabalho é da casa. A instituição é X. É ela que promove, é ela que organiza, e é a partir dela que existe a sustentação daquele personagem de destaque ou daquela outra, que naturalmente surgem, né? Até porque as faculdades mediúnicas, nós sabemos, são extremamente interessantes e normalmente desenvolvem-se, né, com o passar do tempo, adquirindo aspectos muito mais, vamos dizer assim, muito mais chamativos. Então, o que nós vemos no chamado caso de João de Deus, como o Divaldo Franco, questionado, respondeu, é um grande escorregão do personagem, da personagem, que estava centralizando aqueles atendimentos. Né? Infelizmente, a pessoa em si fracassou. A pessoa em si, embora, como falava no início, né, e não devemos estabelecer julgamentos, mas o que se vê é o chamado fracasso no aspecto da contenção dos impulsos que provavelmente sempre foram o cerne do seu problema, nessa vida e talvez na vida atual. O que não invalida todo um trabalho de um local, de uma instituição, de uma entidade, né? Que necessariamente não está impregnada daquela mesma energia em desequilíbrio, mas que infelizmente é atingida até em função desse fato que destacávamos com Allan Kardec, né, de formatação da instituição em torno de uma única pessoa. A pessoa desencarna, a pessoa sofre um revés dessa natureza e parece que tudo desmorona. E o Espiritismo, agora sim, o Espiritismo, como falávamos, nunca se assentará sobre uma pessoa. Quando Chico Xavier desencarnou, a primeira coisa que os repórteres, enfim, as pessoas procuraram saber foi: quem iria substituir Chico Xavier? E a resposta foi: ninguém. Primeiro que as pessoas são insubstituíveis, né? São únicas. Depois, porque a doutrina não é Chico Xavier. Não era Chico Xavier. Agora nós temos Divaldo, né? Com uma idade mais avançada. Quem substituirá? Ninguém, mais uma vez. A doutrina permanecerá andando com seus próprios passos. Quando Allan Kardec encarnou em 1869, em uma tarde de 31 de março, nós tínhamos pouco mais de uma década de espiritismo. 57, 69, 12 anos. Em plena juventude, muitas pessoas pensaram: agora o espiritismo naufraga. Não, porque as suas bases, a estrutura, o corpo já estava todo produzido. O resto são os acessórios, que com o passar do tempo vão sendo projetados e passam a existir e se transformam e se transformaram no chamado movimento espírita, que é onde nós estamos inseridos agora, neste momento. Então, que possamos naturalmente orar por esse médium, para que ele aproveite pelo menos essa fase infelizmente negra, né, para estabelecer reflexões íntimas e
sigamos em frente, porque não estamos falando do Espiritismo. Não estamos defendendo o Espiritismo. Estamos, na verdade, colocando as demarcações necessárias para que os comentários daquelas pessoas que não têm o conhecimento, eu não falo por maldade, mas aquelas pessoas que não têm conhecimento, não nos atinjam, porque efetivamente nós já estamos participando deste processo em comum.